A busca por uma vida mais longa e saudável é algo que fascina todo mundo, não é? Mas e se uma parte fundamental dessa resposta não estivesse em alguma pílula mágica, mas, bem, nas pessoas ao nosso redor? Parece meio ousado perguntar isso, né? Mas a questão é essa mesma. Será que as amizades que a gente tem podem, de verdade, literalmente, frear o processo de envelhecimento do corpo? E olha só, a resposta, segundo uma pesquisa novinha e folha da Universidade Cornell, é um sonoro sim. Pois é. Então, bora entender como isso funciona. Para a gente conseguir entender essa história direito, primeiro a gente precisa falar de uma coisa como se fosse um segundo relógio que todo mundo tem. Só que esse não é um relógio que mede os anos, ele mede a saúde das nossas células. Os cientistas usam umas ferramentas bem sofisticadas chamadas de relógios epigenéticos. Pense neles como uns scanners super avançados que conseguem ler o DNA para descobrir a idade biológica real do corpo. E olha, essa idade pode ser bem diferente daquela do nosso aniversário. E aqui a diferença fica super clara, né? A idade cronológica, bom, essa é fácil, é o número de velhinhas no bolo. Já a idade biológica, essa mostra o estado real da saúde, o desgaste das nossas células. Ou seja, alguém pode ter 50 anos no documento e ter uma biologia de 45. Tá, mas e as conexões sociais? Onde elas entram nisso tudo? O estudo se concentra num conceito muito poderoso, uma coisa que se acumula ao longo da vida inteira. Os pesquisadores mediram o que eles chamam de vantagem social cumulativa. E isso não é só sobre a quantidade de amigos que alguém tem hoje, não. É sobre o apoio social e emocional constante que uma pessoa recebe ao longo de toda a vida. E como isso vai se construindo? Pensa só, começa lá atrás, na infância, com o carinho e o calor dos pais. Continua com aquele sentimento de pertencer a uma comunidade, ao seu bairro. E aí se fortalece na vida adulta, com amizades sólidas e apoio da família. E o resultado dessa soma toda? Uma biologia mais jovem. Simples assim. E é aqui que a coisa fica séria, porque não é só uma teoria. As pessoas no estudo com essa tal vantagem social mais alta não apenas mostraram um envelhecimento biológico mais devagar, como também tinham níveis mais baixos de inflamação crônica, que a gente sabe que está na raiz de um monte de doenças. Para deixar essa ideia bem fácil de entender, os pesquisadores usaram uma metáfora que é, olha, simplesmente perfeita. O professor Anthony Ong, que é o autor do estudo, disse o seguinte: pense nas conexões sociais como se fosse uma conta de aposentadoria. Quanto mais cedo se começa a investir e quanto mais consistente for essa contribuição, maiores serão os retornos. E aqui está o pulo do gato. Esses retornos não são só emocionais, não é só sobre se sentir bem. Eles são biológicos. Os benefícios aparecem de forma física, lá no nível do nosso DNA. O que nos leva a uma reflexão bem importante, né? Se as conexões sociais são um dos investimentos mais vitais para a saúde,